E mais uma vez nós vamos ter que falar de problemas na área da saúde. A Patrícia, nossa telespectadora de 33 anos, com 2 filhos, está internada no Hospital Celso Ramos, em Florianópolis, há mais de 2 semanas à espera de uma cirurgia no esôfago. Ela nos mandou um vídeo desesperada. Peço ajuda de alguém encarecidamente, porque estou aqui todo tempo sem comer, sem me alimentar, só através dessa sonda. A mensagem recebida pela nossa produção é comovente. Patrícia sofre com acalásia, uma alteração nos nervos que paralisa os movimentos do esôfago e impedem o paciente de engolir qualquer alimento, seja líquido ou sólido. Dores fortes, azia, vômito e emagrecimento são alguns dos sintomas. A cirurgia, que poderia resolver o problema da dona de casa, estava marcada para essa terça-feira às 6h30 da manhã, mas foi cancelada por falta de equipamento. Eu preciso desse aparelho para poder fazer a minha operação, senão eles vão ter que abrir. E devido eu estar muito magra, muito debilitada, eu não vou conseguir fazer essa cirurgia abrindo sem esse aparelho. Patrícia tem 2 filhos. A família mora em São José, na Grande Florianópolis. Indignados com o cancelamento da cirurgia, o marido e a irmã dela gravaram a conversa que tiveram com o médico responsável pelo caso logo depois do adiamento da operação. No áudio, é possível escutar o lamento do profissional com a situação da saúde no estado. É uma cirurgia delicada, uma cirurgia trabalhosa, uma cirurgia mais simples de fazer. Aí chegou hoje, eu tive a informação de que estava em falta o material. E temos 2 opções, ou fazer aberta ou fazer por vídeo. É muito melhor fazer por vídeo. Fazer por vídeo tem que ter isso daí. Tem assessor. De acordo com a família de Patrícia, a tesoura a que o médico se refere é essa, um bisturi de alta precisão que diminui o risco de complicações durante a operação. No áudio, o médico diz que prefere esperar a chegada do aparelho do que arriscar fazer a cirurgia sem ele. E revela outro grande problema para a saúde de toda a população. Hoje nós estamos recebendo uma mensagem, pesados, considerando a excessiva demanda de cirurgia de emergência, temporariamente todas as cirurgias eletivas estão suspensas. A cirurgia de Patrícia foi remarcada para a próxima terça-feira. De pé, com os exames nas mãos e na frente do hospital, o marido e a irmã aguardam. É um descaso que é com a população, tá? Porque não é só o caso dela. Ali dentro dos hospitais a gente vê casos de outros também pacientes que eles marcam a operação e daí vem pessoas na frente, tem pessoas que estão 30 dias ali, não é só o caso dela, né? Mas assim, ó, nós estamos muito triste mesmo. Nós estamos se sentindo, porque se a gente tivesse dinheiro, aparecia aparelho até de fora. Hoje eu estou com 44 quilos, entrei aqui com 46, já bastante debilitada. Tenho meu filho que está doente em casa, dos nervos, porque a mãe dele está internada e eles não fazem nada. Para falar dessa situação da área da saúde em Santa Catarina, aqui conosco no SBT Meio Dia, ao vivo, o secretário adjunto de Estado da Saúde, Murilo Capella. Muito obrigada pela sua presença aqui no SBT Meio Dia. Seu Murilo, então, esta semana as cirurgias eletivas, pelo visto, foram canceladas no Hospital Celso Ramos. No início da semana, nós fizemos uma reportagem e a secretaria ainda não sabia que essas cirurgias haviam sido canceladas. É uma medida recente? Olha, eu preciso informar que eu me impressionei muito com a informação que eu acabo de receber vendo esse vídeo. Né? Essa paciente realmente precisa ser operada, como médico, eu afirmo isso, pelo quadro clínico dela. O que está ocorrendo no Hospital Celso Ramos é que ele é um hospital basicamente de atendimento de trauma, de ortopedia. O volume é muito grande. A agenda de cirurgia eletiva, de repente, chega um paciente mais urgente, um trauma craniano, uma fratura de bacia, outros casos desse tipo. E ela não deveria ser transferida, então, para outro hospital? Exatamente. É exatamente isso que essa reportagem me abriu os olhos e que eu vou me interessar na solução desse problema. Com relação ao equipamento, aquilo é uma pinça de videocirurgia que visa amenizar, quando se faz por vídeo, o sofrimento do paciente e o tempo de internação.
eventualmente quebra um aparelho desse ao longo de uma operação. E nós temos que repor. Mas eu insisto que, pessoalmente, em função dessa reportagem, eu vou atuar. Agora, doutor Murilo, a questão das cirurgias eletivas, como é que está o quadro? Vão ser retomadas? Há essa possibilidade? Porque envolve também os hospitais filantrópicos, né, Prisco? Exatamente. Veja bem, eu vou informar dos nossos próprios hospitais. Essa semana, na terça-feira, o Hospital Infantil Joana de Guzmão fez 40 operações. Foi recorde absoluto. Então, elas estão acontecendo em Santa Catarina. São problemas pontuais, dependendo do hospital. Eu dou o exemplo do infantil. A maioria, cirurgias eletivas. Realmente isso vem ocorrendo. Quando no Celso Ramos, por exemplo, a otorrinolaringologia não está conseguindo operar. E há reclamação dos especialistas quanto a isso, porque agenda uma operação suspende porque entra um caso de mais urgência. Agora, na questão das cirurgias eletivas, os recursos da Assembleia já foram transferidos? Ainda não. Ainda não. Seriam sobras orçamentárias. Exato. Exatamente. São as sobras orçamentárias desse poder que houve um projeto que o governador encaminhou para a Assembleia, foi aprovado. Agora, a discussão está em quem vai administrar esse recurso. Se é a Secretaria de Estado da Saúde ou outra área. Agora, doutor Murilo, o senhor tem 50 anos de experiência na área da medicina. Agora, nunca a situação da saúde foi tão periclitante quanto hoje, né? Os recursos não estão vindo de Brasília, inclusive, né? Eu preciso explicar isso aqui. O país nunca passou por uma fase como essa. Eu vi que o Henrique Meirelles, numa entrevista que ele deu, comparou a nossa situação como pior do que a Grande Depressão dos Estados Unidos em 1929. Nós aqui no Estado passamos pelo pior momento. A arrecadação caiu muito, os serviços aumentaram, os insumos que vêm do exterior aumentaram, o dólar subiu, a judicialização nos fez gastar 140 milhões de reais o ano passado, e o agravante, o Ministério da Saúde nos deve 400 milhões de reais do ano passado. E sem previsão de repasse, né? E diz que não vai repassar. Seu Murilo, por enquanto, o assunto, né, Prisco, rende muito, mas a gente lhe agradece, pede atenção a essa reportagem, a outros pacientes que precisam de atenção também. E muito obrigada, por enquanto, pela sua presença aqui no SBT Meio-Dia. Eu agradeço a oportunidade de ter vindo aqui e ver essa reportagem. Tá certo. Muito grato, doutor Murilo.